Estávamos em março de 2020, quando, sem sabermos, nos aguardava um período marcado pela presença de um vírus, com um nome estranho, o SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus. E com ele vinha uma doença cujo nome rapidamente passou a ser uma das palavras mais procuradas na internet, a Covid-19. Passado pouco mais de um ano, estamos hoje aqui com a campanha Conversas com Cientistas, décadas de ciência para dias de vacinas. Não para vos falar de como este vírus se propagou de forma descontrolada, mas sim para falar sobre como o podemos travar. Se olharmos para o que a história nos diz, as vacinas são uma das soluções para controlar epidemias. Por exemplo, outras doenças como a rubéola ou a paralisia infantil estão hoje controladas. E no caso da varíola, a doença foi mesmo erradicada. Hoje temos nas vacinas uma solução para controlar a pandemia de Covid-19. Mas antes de mais, o que são as vacinas e como funcionam? As vacinas atuam estimulando o nosso sistema imunitário contra um agente infeccioso, como são os vírus. Normalmente, as vacinas contêm partes de um vírus ou um vírus inativado ou enfraquecido, ativando uma resposta por parte do nosso sistema imunitário e levando à produção de anticorpos capazes de neutralizar o vírus. É desta forma que, quando o nosso organismo volta a entrar em contacto com o agente infeccioso, as vacinas conseguem desencadear uma adaptação que torna a defesa do nosso organismo mais eficaz. E quanto tempo demora o desenvolvimento de uma vacina? Tipicamente, as vacinas, apesar de serem cruciais no controle de doenças, levam muito tempo, por vezes uma década, a serem desenvolvidas. Mas então, a pergunta que se impõe é: como foi possível que as vacinas contra a Covid-19 ficassem disponíveis tão rapidamente? Conseguir que estas vacinas fossem disponibilizadas em cerca de um ano e que a sua ação seja segura e eficaz só foi possível graças a um conjunto de razões que nos serão apresentadas pela virologista Maria João Amorim e pelo imunologista Luís Graça. No dia de hoje, 30 de março de 2021, na Europa e em Portugal existem dois tipos de vacinas aprovados contra a Covid-19. Mas para respondermos à pergunta colocada pela Inês, como foi possível que as vacinas contra a Covid-19 ficassem disponíveis tão rapidamente, é importante começarmos por referir todo o conhecimento que já existia ao nosso dispor, pronto a ser usado como propósito para produzir estas vacinas que estão agora aprovadas ou em fase de aprovação. Por um lado, só foi possível disponibilizar estas vacinas em tempo recorde porque podemos contar com conhecimento científico acumulado ao longo de anos. Cientistas dedicados a perceber como o mundo funciona, ou seja, que trabalham na chamada ciência fundamental, identificaram e estudaram muitas das peças-chave que acabariam por se revelar essenciais para a produção das vacinas contra a Covid-19. Por outro lado, também podemos contar com a experiência acumulada sobre a produção de vacinas contra outras doenças. Além disso, as plataformas de produção de vacinas têm passado por avanços extraordinários. Para percebermos como foi possível desenvolver as vacinas contra a Covid-19 tão rapidamente, sem comprometer a eficácia e a segurança, vamos levá-lo por dentro do labirinto de algumas das descobertas científicas que aconteceram ao longo das últimas décadas da ciência. Mas como qualquer cientista, vamos começar pelas perguntas. A que perguntas precisamos de responder para conseguir produzir uma vacina? Primeira, qual é a parte do vírus capaz de desencadear uma resposta pelo nosso sistema imunitário? Segunda, como é que essa parte do vírus pode ser entregue ao nosso corpo? E terceira, que tecnologias existem para o desenvolvimento das vacinas? No caso do SARS-CoV-2, algumas das respostas a estas perguntas já existiam e é sobre essas que vos vou falar. Uma enorme vantagem que permitiu acelerar a identificação da parte do vírus a usar nas vacinas foi o facto de outros 6 vírus da mesma família do SARS-CoV-2, capazes de infectar humanos, já serem bem conhecidos. Sabíamos que todos têm uma estrutura idêntica, tendo à sua superfície uma proteína com o nome de spike, ou em português espícula, que permite a entrada do vírus nas células e, ao mesmo tempo, produzir a resposta imunitária mais eficaz após a infecção. Estava assim a primeira pergunta respondida, isto é, as vacinas contra a Covid-19
tinham de conter a proteína spike para ensinar o nosso sistema imunitário a defender-se contra o vírus SARS-CoV-2. A maioria das vacinas existentes usa o próprio vírus enfraquecido ou inativado, de forma a não causarem doença e só entregar as proteínas que ativam o nosso sistema imunitário. Mas, e se fosse possível entregar ao nosso corpo apenas a proteína que causa a resposta imunitária, ou seja, no caso do SARS-CoV-2, a própria proteína spike? Mas antes de mais, de onde vêm as proteínas? Ora, as proteínas são a base do funcionamento das células, sendo responsáveis por grande parte das reações químicas que nelas ocorrem. Por sua vez, o DNA contém o código genético, ou seja, as instruções de fabrico de todas as proteínas, mas para que estas instruções sejam lidas pela célula, precisam de um intermediário chamado RNA mensageiro, que funciona como uma chave, para que as máquinas que constroem as proteínas em todas as células do nosso corpo as possam ler. Assim, e para responder à segunda pergunta, como fazer chegar a proteína spike ao nosso corpo, existem duas estratégias. Uma é produzir a proteína de forma sintética no laboratório. A outra é dar instruções às nossas células para serem elas a produzir a proteína. E, por fim, ainda há uma terceira possibilidade, que é utilizar um outro vírus incapaz de se multiplicar, mas que serve de máquina de produção e de transporte de proteínas. E assim chegamos à terceira pergunta. Que tecnologias existem para o desenvolvimento das vacinas com base na proteína spike? Neste caso, podemos começar já pela resposta. Existem as seguintes tecnologias: vacinas que utilizam proteínas virais, vacinas que utilizam RNA mensageiro como intermediário e vacinas que utilizam vetores virais, ou seja, vírus como produtores e transportadores de proteínas. Vou passar então a descrever como chegamos a cada uma destas tecnologias. Estão prontos para entrar num labirinto de descobertas científicas que permitem o desenvolvimento de vacinas? As vacinas contra a Covid-19 que se baseiam nesta tecnologia encontram-se atualmente em processo de desenvolvimento. Para este tipo de vacina, é necessário conseguir produzir uma proteína a partir de DNA e depois purificá-la. Em 1972, Berg manipulou cadeias de DNA ao cortar e colar pequenas peças dessas cadeias e criou a primeira molécula de DNA recombinante. Depois disso, foi preciso desenvolver um sistema de produção de proteínas a partir do DNA recombinante. E nada melhor do que recorrer à maquinaria já existente nas células. Um ano mais tarde, Bauer e Cohen conseguiram produzir DNA recombinante numa célula e assim produzir proteínas, estas também recombinantes. Desde aí, grandes progressos foram feitos na produção de proteínas, seja através de bactérias ou de linhas celulares. Entre 1986 e 2013, foram aprovadas vacinas contendo proteínas de superfície purificadas do vírus da hepatite B, papiloma vírus humano e vírus da gripe. Só mais recentemente começamos a ouvir falar das vacinas de RNA mensageiro, como são o caso das vacinas da BioNTech Pfizer e da Moderna. A hipótese de desenvolver vacinas com RNA foi formulada em 1989, quando se demonstrou que o RNA mensageiro pode ser introduzido nas células desde que é envolto numa capa ou membrana. Estava assim aberto o caminho para se pôr as nossas células a produzir as proteínas que quiséssemos. No entanto, existia um obstáculo a esta ideia: o facto de nosso sistema imunitário reconhecer e destruir o RNA mensageiro estranho ou externo. Esta dificuldade só foi ultrapassada com a descoberta de como camuflar o RNA mensageiro externo, permitindo escapar à ação do sistema imunitário e à sua destruição. Esta foi uma descoberta da cientista Karikó em 2008. Agora sim, a ideia de usar o RNA mensageiro como uma forma de desenvolver vacinas e outras aplicações clínicas deixava de ser uma hipótese para ser uma possibilidade. Em 2012 era descrita a primeira vacina de RNA mensageiro. Entre 2013 e 2019 fizeram-se ensaios clínicos com a vacina contra várias doenças, como a da raiva ou a gripe das aves. Em 2018, a agência reguladora americana FDA aprovou uma terapia com esta tecnologia para tratar a doença nervosa periférica em pacientes adultas. E mais recentemente, como já todos saberão, foram desenvolvidas, testadas e aprovadas as vacinas da parceria BioNTech Pfizer e da Moderna contra SARS-CoV-2. As vacinas contra a Covid-19, baseadas em vetores virais, são aquelas em que se utilizam vírus como máquinas que produzem e transportam à sua superfície a proteína spike.
Deste grupo fazem parte as vacinas da AstraZeneca e da Janssen. Esta estratégia de desenvolvimento de vacinas teve início em 1953, com a identificação de uma família de vírus chamada adenovírus. 35 anos mais tarde, os adenovírus foram testados em ensaios clínicos e aprovados como produtores e transportadores de proteínas que tratam doenças tão diversas como a fibrose quística ou a degeneração macular, entre outras doenças genéticas. Neste caso, os adenovírus não se multiplicam e também não nos provocam doença, sendo seguros para utilizar em humanos. Entre 2000 e 2016, foram desenvolvidas vacinas adenovirais para o Zika, malária, tuberculose e vários tipos de cancro. Finalmente, em 2020, foi aprovada a vacina adenoviral contra a ébola. E tal como nas vacinas de RNA mensageiro, também a vacina adenoviral contra a Covid-19, neste caso da AstraZeneca e da Janssen, foram aprovadas e estão já a ser aplicadas a nível mundial. Depois desta viagem com a Maria João pelo labirinto de algumas das descobertas científicas que aconteceram nas últimas décadas, sem as quais não teria sido possível chegarmos às vacinas contra a Covid-19, vamos ouvir o que o Luís tem para nos dizer sobre o processo de avaliação da eficácia e segurança destas vacinas. O momento em que a investigação fundamental e os estudos pré-clínicos mostram que temos vacinas potencialmente úteis para combater a pandemia é o início de um longo processo para provar a sua eficácia e segurança, habitualmente designado como desenvolvimento clínico. Apenas uma pequena parte dos medicamentos que parecem promissores passa com sucesso este processo, uma vez que temos que ter garantias muito fortes que os medicamentos são seguros e eficazes. As vacinas contra a Covid-19 passaram pelo processo de validação habitual, embora de um modo mais compacto no tempo. Assim foi possível comprimir em cerca de um ano as 3 fases que demoram habitualmente vários anos. A fase 1 serve para verificar, num pequeno número de pessoas, se o medicamento é seguro, antes de fornecer a um grupo maior, enquanto que a fase 2 permite procurar a dose certa para obter o efeito pretendido. No caso das vacinas, avalia-se se é desencadeada uma resposta imunitária robusta, levando à produção de anticorpos capazes de neutralizar o vírus. No caso das vacinas contra a Covid-19, foi possível combinar as fases 1 e 2. Foi aqui que a segurança para as diferentes doses das vacinas foi verificada e que foi escolhida a dose capaz de desencadear a produção de altas quantidades de anticorpos e que passou a ser aplicada na fase 3. A fase 3 é o primeiro momento em que se testa, em condições reais, a eficácia da vacina na prevenção de formas graves da doença Covid-19. Para tal, é necessário recrutar muitos milhares de voluntários, sendo para isso escolhidas regiões onde ocorrem muitos casos de Covid-19. Metade destes voluntários recebe a vacina e a outra metade recebe o que se designa um placebo, uma substância que se sabe não ter efeito contra a Covid-19. Nesta fase 3, pelo número elevado de pessoas envolvidas, é comum os testes decorrerem simultaneamente em vários países, com uma população com características muito diversas, diferentes idades, etnias distintas ou com algumas doenças comuns na população. Para termos confiança nos resultados, os participantes são escolhidos aleatoriamente para receberem a vacina ou o placebo, e nem eles, nem os médicos envolvidos no estudo, sabem o que cada um recebeu. Só no fim do estudo, depois de se identificarem as pessoas que tiveram Covid-19 ou não, é que se verifica se tinham recebido a vacina ou o placebo. Deste modo, ao ser feita a comparação entre o número de pessoas que tiveram Covid-19 e que tenham recebido a vacina, ou que tiveram a doença e tenham recebido o placebo, é que se consegue saber a eficácia da vacina em proteger da doença. Naturalmente, se estivermos a estudar uma vacina para uma doença pouco frequente, temos que esperar muitos meses até haver um número suficiente de pessoas infectadas entre os participantes no ensaio. Como neste momento a Covid-19 é muito frequente, foi possível obter resultados suficientes muito mais rapidamente. Finalmente, estes estudos, com muitos milhares de pessoas, permitem também identificar potenciais efeitos adversos pouco frequentes. Felizmente, nos ensaios de fase 3 das vacinas contra a Covid-19 não foram encontrados efeitos adversos graves. Como os resultados mostraram que as vacinas eram muito eficazes em proteger contra a Covid-19 e seguras, ao não desencadear efeitos adversos graves,
a Autoridade Europeia que avalia os medicamentos, chamada EMA, autorizou a sua utilização na União Europeia. Normalmente, a produção de vacinas só começa após a sua autorização. No entanto, no caso das vacinas contra a Covid-19, a produção foi iniciada antes da autorização ter sido concedida e, por isso, foi possível começar as campanhas de vacinação nos diferentes países imediatamente após esta autorização. Contudo, o processo não termina aqui. A segurança e eficácia das vacinas e de todos os medicamentos continua a ser monitorizada em permanência nos diferentes países, um processo chamado farmacovigilância. Deste modo, temos a garantia de que as vacinas são seguras e são muito eficazes a prevenir a doença Covid-19. Com efeito, nas populações já vacinadas, como os residentes de lares, já foi possível observar uma grande queda do número de casos de doença e de morte por Covid-19. Para terminar, gostaríamos de salientar que foi a colaboração entre cientistas, instituições académicas, indústria farmacêutica e governos um pouco por todo o mundo que tornou possível estarmos hoje aqui a falar das vacinas contra a Covid-19. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a responder a algumas das suas dúvidas sobre estas vacinas e que, ao mesmo tempo, tenha despertado a sua curiosidade para ficar a saber ainda mais. Para mais informações sobre este tema, consulte a nossa página. Proteja-se a si e a todos nós, vacinando-se.